nessa edição do Check-in, programa especial sobre a Colômbia, então não sai daí que é logo depois da vinheta. Check-in no ar aqui pela TV Univates. Hoje, então, edição especial sobre a Colômbia. Você vai conhecer algumas regiões e cidades desse país pela voz de dois intercambistas, ou seja, dois estudantes de lá que estão fazendo intercâmbio aqui na Univates. Então, sejam bem-vindos, Edson Castrillón e Christian Cárdenas. Muito obrigado. Obrigado. Prazer tê-los aqui com a gente. O prazer é nosso. Então, começando, o que a gente pode falar sobre a Colômbia em relação ao país? Bueno, a Colômbia é um país um pouco mais pequeno que do Brasil. Um país que é muito rico na cultura, biodiversidade, tem muitos rios, muita água. Um país onde tem muitas culturas que interactuam entre elas e forjam identidades muito interessantes que enriquecem nosso país, nossa cultura e também as pessoas. Onde nós dançamos muito, gostamos de ser umas pessoas muito alegres. E o que tu pode destacar? Tá, primeiramente, a ubicação da Colômbia. Estamos perto da linha do Equador. Isso permite que nosso clima, por exemplo, seja algo diferente ao clima daqui. Por exemplo, as cidades conservam um clima promedio. Se é frio, se é quente. Não tem tanta variedade como Lajeado, por exemplo, que dia você encontra três estações. Então, por exemplo, isso por outra parte, muita riqueza natural, também personagens como Shakira, tá? James Rodrigues, e outros personagens que fazem uma identidade muito boa da Colômbia. Colômbia é colonizada por espanhóis e africanos, também tem religião católica, fazem toreadas, por essa mesma contextualização, essa mesma colonização melhor. E isso inicialmente, as regiões conservam também suas culturas, cada região tem uma cultura diferente, mas são culturas muito unidas que sempre fazem identidade com o país geralmente. Então, isso permite muito que as pessoas sejam muito unidas, obviamente conservando umas culturas e umas tradições. Também, como aqui no Brasil, o gaúcho, o carioca, tá? O paulista, tem umas diferenças. Tem suas diferenças. Mas todos se identificam como brasileiros. Então, isso também é muito importante. E quais as principais regiões, então, da Colômbia? Tá, está a região Caribe. A região andina, a região orinoquia, a região amazônica E neste caso, tá, por exemplo, essas são como as principais. E também nós, acho que falta uma, mas não lembro agora. Mas essas são a Caribe, Amazônia, Andina e... Llanos. Sim. E, então, por exemplo, as duas principais cidades da Colômbia tem, poderíamos falar que 4 cidades principais. Que é Bogotá como capital, Medellín como segunda cidade melhor do país, o que está Barranquilla, Cartagena, Cali mais que tudo também, muito. São as cidades, por falarlo, capitais da Colômbia, principais, mas em si a capital é Bogotá, que está no centro do país, ubicada, onde pode ter um clima interessante lá. Nosso clima promédio é de 8 a 20 graus centígrados, não varia de ali. Então, por isso, é um clima um pouco frio, mas agradável, se você para poder viver, porque não faz muito calor e tampouco faz muito frio. Então, você tem a possibilidade de ter um pouco de frio, tira um casaco e calma a sensação. Se está muito quente, quita o casaco. Sim, o mesmo acontece, por exemplo, Medellín, que é a cidade onde eu moro. Olha, é algo paradójico, por exemplo, obviamente nós reconhecemos a capital como Bogotá, mas, por exemplo, Cali, a capital da salsa.
que é a dança, por exemplo. Medellín, nós falamos que é a capital da montanha, porque é rodeada de muitas montanhas, então cada quem tem como essas identidades, tá? Lá, por exemplo, com o clima, em Medellín, se nós pensamos que 10 graus, 12 graus é muito frio. Quando eu cheguei aqui, meu Deus, por exemplo, a sexta passada pegou 2 graus, eu não sentia minhas orelhas, gente. Então, foi muito novo, uma experiência muito nova para mim, principalmente. O inverno normalmente baixa um pouquinho de 0 até às vezes. Meu Deus! Eu falava para a gente, eu vou morrer. Imagina, por exemplo, aqui, você não tem nenhum casaco. E olha como estamos nós, como se estivéssemos em um páramo. Vocês estão muito acostumados ao clima. Aunque é interessante lá para que a gente possa contextualizar um pouco na Colômbia, temos partes que são muito quentes. Por exemplo, Cartagena tem climas de 30 a 40 graus centígrados. E como é uma região que fica na linha do Equador e com a altura do nível do mar, todo o tempo é quente, toda a época do ano. Mas também... E é muito turística, né? Muito demais. Falar muito. Cartagena é muito bela. Eu gostaria de convidar a todas as pessoas que olham este programa a que conheçam os sítios turísticos da Colômbia. Tem muitos, são muito bonitos. Temos Cartagena, Santa Marta, o Parque Tayrona, um dos mais belos do mundo, onde vai muita gente de todo o mundo. Temos a capital, muita riqueza cultural. Medellín também é uma capital muito boa, infraestrutura, desenvolvimento urbano, temos lagos, também temos regiões muito frias lá na Colômbia, onde temos neve, onde vai do Juiz, temos páramos, aqui vocês não têm páramos, que é uma altitude onde faz muito frio e tem muita umidade, então cria muita água e uma diversidade muito interessante aí de espécies, de fauna, muito bonito. Também temos muitos rios onde a gente pode tomar banhos. Isso, por exemplo, aqui dados curiosos. Mais ou menos, faz pouco tempo, não lembro a data exata, mas se fez um teste sobre os países mais felizes do mundo. Colômbia ficou nos primeiros lugares. Isso principalmente. Também, por exemplo, lá se fazem carnavais, por exemplo, como o Carnaval do Barranquilla, com tradições muito próprias. Por exemplo, um touro na rua e muita gente correndo, porque o touro vem de trás. E fugindo dele. Isso. Por exemplo, coisas que fazem dessa... Agora já é um pouco mais controlado por sistemas de saúde e seguridade, mas isso se faz. Eu ia perguntar como é a questão de segurança quando isso acontece. Não, o que acontece, por exemplo... Muitas vezes, nós temos, por exemplo, como falava agora, toreadas, por exemplo, Praça de Toros a Macarena, isso é muito comum para a colonização espanhola. E a questão da Praça de Touros, ela é permitida em todo o país ou só em algumas regiões? Agora é interessante, agora tem um dilema a nível nacional, porque na capital, onde fica a Praça de Touros principal do país, ela foi proibido isso. Então, por a questão do trato dos animais, do respeito a eles. Então, tem toda uma controvérsia se vai ser permitido ou não. Todos estão como nesse dilema se seguir permitindo isso ou parar agora a corrida de touros. Isso, mas ainda se faz. Ainda se faz isso. Por exemplo, nós lá em Medellín temos a Praça de Toros a Macarena. E ainda se faz. Ainda se faz as toreadas. E como estava falando, mais que todo nessas partes da costa, pero é muito cultural, incluso eu acho que é muito informal, que 2, 3 touros na rua e a gente corre. As porque pessoas fugindo. Isso, mas não é que você está, por exemplo, comprando uma roupa no shopping e um touro. Não, isso não. Tampouco assim. A gente avisa, porque não fique, por exemplo, você desprevenido, porque pode ser perigoso. Isso principalmente. A outra coisa é que nós, por exemplo, temos as festas da Colômbia geralmente duram mais. Eu acho, Cristian, que poderíamos falar que são com mais tempo que o pouco tempo que nós estamos acostumados aqui. Por exemplo, o aniversário do Marcos. Então,
esse vai durar, se é bom aniversário, vai durar um dia, eu acho. Até mais. As Sim, festas sim. duram mais tempo. Sim, as festas gerais duram como mais. Porque fazem sancochos, por exemplo. Um sancocho, que é outro prato típico. Tá, então espera aí, segura. Sancocho, a pessoa aí de casa deve estar com curiosidade do que é isso, mas só vai saber depois do intervalo. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência o Check-in tá de volta. Check-in de volta aqui pela TV Univates. Agora, então, o Edson vai explicar o que é o prato que ele estava falando ali O antes. sancocho. Tá, o sancocho é um prato que se faz geralmente em família. Por exemplo, nós lá em Medellín, quando vamos a tomar banho nos rios, por exemplo, fazemos um sancocho. Depois das festas, se faz um sancocho. A galinha está viva. E o sancocho tem, por exemplo, batata. É um caldo com muita energia e nós matamos a galinha no instante para fazer. Tá, então isso tem... O sancocho tem plátano, que não é banana. A gente aqui confunde o plátano com a banana. É diferente, nós temos banana e plátano. E é muito bom. Eu faço o convite para todos os televidentes para que pesquisem sancocho. Es que ¿Tá? lo interesante do sancocho es que es como una tradición cultural. Sim. Então, digamos, você, depois de Natal, depois de Ano Novo, por lo geral, a gente vai aos rios, que eu falava, leva lá a panela, leva todos os materiais. O mais engraçado que falava meu colega, a galinha tem que ir viva. Tem que ir viva dentro da panela para que tenha como um sentido. Então, chega você lá ao rio, à orilla do rio, faz, esquenta, faz a lenha, faz o fogo e empieza a processar a galinha, empieza a trabalhar as batatas, a mandioca e tudo vai dentro aí com água. E nossa, isso é muito bom porque você está pegando um banho, certo? Depois sale e a mãe ou a tia tem o sancocho aí e você come muito. Sim, outro prato, por exemplo, a bandeja paisa. A bandeja paisa é um prato que você pode conseguir em toda a Colômbia. Incluso em Estados Unidos, muitos restaurantes paisas, você pode encontrar bandeja paisa, que são frisados. O mais parecido aqui é a minuta. Mas nós temos, por exemplo, abacate com sal. Nós comemos abacaxi salgado, não com açúcar. Não acreditamos no abacaxi. Para vocês não é uma fruta. Não. Tá. E, por exemplo, também chicharrón. O chicharrón é a pele do porco. E é assim como pedacitos, troços pequenos do chicharrón, mas é bem junto. E é toda a parte. Que outro prato típico, por exemplo? Pues, por exemplo, lá nós temos o ajiaco. O ajiaco, sim, é próprio da capital. Nossa, é um prato muito bom. É uma sopa feita aí. Tem batata, frango. E nós, ali, tem também milho, tem mandioca. E a esse prato nós agregamos crema de leite. Nossa, fica muito bom. Por exemplo, outra coisa que eu queria falar como interessante aqui para vocês é que lá na Colômbia temos uma região que é a região do Llano, que falamos agora. E eu acho que é como a mais parecida com os gaúchos. O porquê? Porque lá, essa parte da Colômbia é muito plana. Então a gente acostuma e se forjou a cavalo. A cultura do cavalo, do bovino. Algo parecido como o chimarrão. É como o chimarrão, não. O churrasco. Ah, sim. Então tem o bovino, tem os cavalos. De gado. Sim, tem sua parcela, onde a gente se forja, cria sua família. Tem muita conexão com o campo. Sua música também. Também.
Sim, também. Então, quando vocês vieram para cá, lembraram muito dessa região. Isso foi o mais parecido que nós achamos. E o mais interessante, gostam muito da carne. A melhor carne da Colômbia vem dessa região. E lá se come muita carne, muita. Então, por isso eu achava interessante isso. Também fazemos uma espécie de churrasco que vocês têm, mas esse churrasco que vai com o espeto ao piso e se faz um buraco para que eles que sentem e o cozinhem, que demora mais ou menos 6 horas em estar feito. Nós fazemos esse churrasco, é claro. Ah, certo. Então, nossa, é a melhor carne que eu provado, muito boa. Então, por isso eu tive como essa relação e poder assemelhar um pouco a cultura gaúcha com nossa cultura llaneira lá. Muito E interessante. qual outra região vocês podem destacar, assim, mais diferente, digamos assim? Que... Por exemplo, a região da costa, eles, por exemplo, se nós, por exemplo, comemos muito bovino, frango, eles comem mais peixe. O peixe, obviamente, porque eles estão perto do mar, então todo o tempo ficam sacando peixes e fazendo pratos, caldo de peixe, tortas de peixes, pastéis de peixe, tudo tem que ver com essa parte da alimentação. Eles escutam, por exemplo, muito vallenato, que o vallenato é outro gênero, é um pouco mais... O vallenato nós chamamos vallenato como como assim, bem movido. E também um vallenato romântico, mas esse não é tanto de lá, sino que mais da capital, de Medellín, mas vallenato. Eles também escutam muita champeta, que a champeta, por exemplo, é um baile mais sensual, algo mais parecido. Não sei o que mais se poderia... Lá na Colômbia temos uma parte muito bonita e rica em cultura, que é a região Chocuana. Então, o que acontece nessa região? Lá, quando os espanhóis chegaram a colonizar todas nossas terras e trouxeram africanos a Cartagena, que era o porto internacional de Espanha, a conexão com a Europa, as mercancias, o ouro, tudo ia de lá. Então, os africanos, muitos surgiram nessa parte da Colômbia, a Chocó. Então, os espanhóis não podiam chegar lá porque tem muitas selvas, muito espessa. Inclusive, agora não tem ruas para ir lá. É muito complicado, porque a selva é tão forte que é muito difícil fazer. Então, lá se concentrou toda essa cultura africana e é muito rica em afrodescendente. Então, por exemplo, temos gêneros musicais agora novos, como salsa choque, que é uma mescla entre salsa e toda essa região. Reggaeton, por exemplo, que eu acho que é o mais parecido ao funk, mas mais devagar. Mais o reggaeton. Sim, porque o funk aqui é tum, 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 e o reggaeton é tum, 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 tum. Entende? Mais isso. E se dança algo parecido, Outra coisa importante aqui para ir concluindo o nosso programa é que, por exemplo, lá na Colômbia agora temos muita influência norte-americana. Então, por exemplo, apesar de ser colonizados por espanhóis, então, por exemplo, se ha convertido muito importante falar inglês, por exemplo, incluso algumas regiões, como, por exemplo, as islas de San Andrés e Providência, que é um lugar muito belo. Lá se fala inglês e espanhol. Então, você pode comercializar $1 em pesos, porque nossa moeda é pesos, mais ou menos 2.000 pesos, tem que ver mais ou menos com R$2 para fazer aqui a conversão, tá? Então, eu acho que um pouco 800 pesos, R$1. Mas quando convertimos a moneda, mais ou menos vai ficar isso. Arredondo. Isso, e também, por exemplo, lá... 3 coisas importantes que eu gostaria de falar. Por exemplo, nossa gasolina é um pouco mais baixa. A educação, acho que é um pouco mais baixa também. Por exemplo, eu pago por 6 disciplinas de jornalismo, pago R$1.200, R$1.500 por todo o semestre, tá? E isso pagam meus colegas também. E aqui, por exemplo, muitas vezes por uma disciplina se paga mais ou menos esse promedio. Outra coisa, por exemplo, também é que a tecnologia, por exemplo, meu celular, eu pego este celular por R$200. E aqui é um pouco mais caro. Um pouco mais caro. Sim, porque eu perguntei eu mesmo. Eu queria
Então, já para ir fechando. A gente está fechando aqui o tempo, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, quem vai falar é o Christian um pouquinho, e eu também quero que vocês falem um pouquinho sobre as suas cidades em específico. Então não sai daí que é logo depois do intervalo. Check-in de volta aqui pela TV Univates e agora você vai conferir dicas de intercâmbio com Viviane Bischoff. Olá a todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma das maiores dúvidas que os alunos têm quando eles nos procuram na assessoria internacional. Onde eu vou morar enquanto eu estiver fazendo intercâmbio? Nós temos diversas opções dependendo do tipo de parceria que a Univates tem. Então, você, aluno que está indo viajar ou que pretende viajar, pode morar numa residência universitária, quando os convênios entre as instituições, a Univates e a outra instituição, tem residência universitária, o aluno fica alojado lá, então o aluno já sai daqui com o lugar onde ele vai viver determinado. Existem alguns países e algumas instituições onde o convênio não prevê alojamento universitário, então normalmente o aluno mora com outros colegas, tanto colegas aqui da Univates quanto colegas da instituição de destino. Nós sempre indicamos que nos primeiros dias o aluno fique em um hotel ou num hostel, que são aqueles hotéis um pouquinho mais baratos e praticamente habitado por estudantes. Nesses primeiros dias, uma semana, 10 dias, o aluno consegue conhecer um pouco a cidade, conhece também a instituição, o lugar exatamente onde vai estudar, para depois disso decidir se vai alugar um apartamento com colegas, se vai encontrar uma residência universitária, não necessariamente da instituição de destino, mas uma residência para qualquer estudante estrangeiro. E essa é a nossa indicação, então, que primeiro se conheça o ambiente para depois decidir aonde vai viver, né? Toda a assessoria para encontrar esse lugar, a instituição de destino, a instituição estrangeira, dá para os alunos, né? Então vocês não vão estar, vocês como alunos não vão estar lá totalmente descuidados, né? E também, quando chegar no exterior, vai fazer amigos internacionais que estarão na mesma situação que vocês, procurando um lugar para viver. Então, a nossa dica é ir com calma, confiar que no final das contas vocês vão morar muito bem, vão encontrar o lugar adequado, próximo da instituição, que caiba no orçamento de vocês e com, certamente, uma nova rede de amigos aí para conviver todo dia, diferente da família de vocês aqui. Até a próxima. Obrigado, Vivi. Agora, então, falando um pouquinho sobre as cidades de vocês. Christian, primeiro, você que é de Bogotá. Minha cidade é a capital da Colômbia, tem 8 milhões de habitantes, mais ou menos. É muito grande, onde você tem muitos carros, é uma metrópole. Então, pues, tem todas as características de uma metrópole, não? Tem todo o comércio, tem muitas universidades, a educação, tem muitos centros, muitos shoppings, tem muitos parques onde a gente pode ir a conhecer, tem muitos museus. Ali temos o museu mais velho da Colômbia, que é o Museu do Ouro, onde temos toda a nossa cultura dos nossos indígenas, que ainda sobreviveu à África. Temos o Museu da Esmeralda, o Museu Nacional, onde tem muitas riquezas do país. Temos também muitas partes culturais, como essa Candelária, o Chorro de Quevedo, a Séptima. Temos muitas universidades, como no nosso caso, minha universidade, que é a Universidade Pedagógica Nacional, é uma universidade estatal, onde pues, a gente estuda e paga pouco dinheiro. Tem muitas possibilidades de desenvolvimento lá. Podes fazer negócios. Também temos o transporte muito bom,
que es uno de los mejores catalogados a nivel mundial, que es o Transmilenio. Tenemos también, agora, na construção do metro, temos muitas riquezas em quanto a culturas também, porque a ser a capital, temos muita gente de todas as regiões da Colômbia que vem a morar lá, buscando mais oportunidades. Então, temos muita riqueza nesse sentido, muitos sítios para a gente ir a dançar. Lá temos muitos parques onde são bairros inteiros onde a gente pode ir a divertir-se, dançar. Temos parques de atrações. Tem muitas coisas por fazer. Temos o Cerro de Monserrate, que é o mais famoso também, onde a gente vai lá, morro muito grande, onde tem uma igreja, onde a gente vai a rezar. E você pode subir o morro de a pé. Então, é muito bonito lá. Eu acho que tem muitas coisas interessantes por a gente ir a conhecer. Então, eu convido a vocês para que conozcan minha cidade e aprendam um pouco mais da cultura que nós falamos. Aquele que nasce em Bogotá é um rolo para nós, então é um rolo. Conozcan um pouco mais da cultura do rolo. Muito bem. E Medellín, Edson? Medellín, empatando com o que fala Cristian, nós somos paisas aqui, esse gentilício, o paulista, o gaúcho, o rolo, o paisa, tá? Há um pouquinho de rivalidade também, às vezes. Muitas vezes, sim. Sim, mas aqui temos que acostumar-nos a morar como colombianos, tá? Exato, sim. Por exemplo, que eu posso falar de Medellín. Medellín, aproximadamente 4 milhões de habitantes. Nossa cidade conta com o melhor sistema de transporte do país, que é o metrô. Lá, por exemplo, no metrô, temos algo parecido que tem eles com o que ele falava agora do Transmilenio. Nós temos Metro Plus, temos teleféricos para as periferias dos bairros, temos o metrô, que atravessa toda a cidade, e tudo isso você pode utilizá-lo com R$2, por exemplo. Então, por isso, também os sistemas integrados do transporte para os povos, cada 5 minutos tem um bus, um ônibus para essas cidades. E também, por exemplo, temos muitos sítios turísticos, como, por exemplo, a Pedra do Peñol, que é o mais parecido aqui ao Pão de Açúcar, que é muito boa, uma represa. Também temos, por exemplo, Santa Fé de Antioquia, que temos um ponte, que incluso foi um dos primeiros lugares da Colômbia que começaram a urbanizar, que começaram a poblar. Outra coisa é que os povos da Medellín, por exemplo, falo da Medellín como Antioquia, porque a gente vai, Medellín, a cidade, mas, por exemplo, Medellín tem vários povos, Antioquia tem vários povos, e cada povo disso tem uma caracterização muito coloquial. Então, por exemplo, também temos museus, estádios, universidades. Por exemplo, eu estudo e faço o agradecimento para a Universidade Minuto de Deus, seccional Bello, porque é uma universidade com uma filosofia de admirar, filosofia para o desenvolvimento social, que é muito importante, que acho que muitas universidades precisam adaptar. Então, por exemplo, a cidade em geral é uma cidade muito acolhedora, muito turista. Temos a Biblioteca Espanha, por exemplo. Os reis de Espanha construíram uma biblioteca, é uma montanha praticamente. A gente precisa conhecer mesmo. Bacana. Bom, o pessoal de casa já pôde conhecer muitos lugares da Colômbia, muitos pontos que podem visitar. E quais são as principais dicas que vocês dão para quem quiser conhecer mesmo? Como a transporte, locomoção, o que deve observar? Quais são os meios mais baratos também? Depende. A gente está encerrando, porque o nosso tempo também... Eu acho que depende da gente que quer conhecer, não? Se quer praia, eu convido a todos a que vayam à região Caribe, o Parque Tayrona, muito bonito. Cartagena, uma cidade com uma muralha muito grande, onde fizeram os espanhóis para cuidar o ouro que tinha de toda a Sudamérica. Lá. Também depende, se quer conhecer cidades frias, com paisagens do clima frio, com lagos e tudo isso, a região em Boyacá, você vai poder conhecer.
E lá para você transportar-se é muito fácil. Pode ir de ônibus, de avô, de táxi, e é muito econômico. Então, você pergunta, é muito fácil. Você pode perguntar em qualquer parte onde fica tal sítio e que tem que pegar para chegar lá, e a gente pode ir. Eu acho que para fechar o programa já, a melhor dica que você pode ir lá é pegar o ônibus, pegar o voo para a Colômbia e perguntar. Qualquer pessoa vai estar com os braços abertos para dar o melhor para você. Quem quer que for lá vai ser bem acolhido e vai receber todas as informações. Então, quero agradecer a presença de vocês, Edson, Christian, muito obrigado. Obrigado a vocês. Por poder compartilhar um pouquinho dessa cultura da Colômbia com a gente aqui no Check-in. Obrigado. Para nós é um prazer falar um pouco de nosso país e que a gente conheça um pouco mais do que é a bela Colômbia. Tá. Um agradecimento especial, então, à sua audiência, por ter acompanhado a gente durante esse programa, e também a Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da Univates por todo o apoio, e as lojas Dulles. Tchau!